Então, assim, quando a gente está falando de stock options, como você mencionou um pouco, a gente está falando de um instrumento de alinhamento de interesse entre os empregados, administradores, terceiros, prestadores de serviços, com a companhia, objetivando aí efetivamente um crescimento da companhia em que todos vão ser beneficiados. Então, você tem a companhia concedendo uma opção de compra de ações para esses empregados, administradores, terceiros, em que eles vão poder adquirir, depois de um determinado tempo, essas ações por um preço pré-definido no momento da outorga da opção. Né? Então, a gente não está falando aqui, eu acho que é bom deixar claro, a gente está falando efetivamente daquela previsão de que se trata efetivamente de um stock options, a gente não está falando daquelas opções de phantom, em que a companhia não dá efetivamente uma ação, a gente está falando da regra básica em que efetivamente você tem uma outorga de opção de compra de ações, em que o empregado paga o preço do exercício e, com isso, ele adquire aquela ação como instrumento de alinhamento de interesses. Nesse cenário, me parece que qualquer benefício que o empregado ou o administrador tem após a aquisição dessa ação, ela vai advir, né, a partir do momento do exercício dessa opção, qualquer ganho ou benefício, ele vai advir da valorização dessas ações de mercado. Então, o que a gente está falando é de um ganho decorrente da valorização no mercado das ações e não um ganho decorrente de um valor dado pela companhia para esse empregado ou para esse administrador como contraprestação por um serviço prestado. Né? Nessa linha, a jurisprudência trabalhista ela veio se formando, reconhecendo a natureza mercantil desses benefícios decorrentes, desses ganhos decorrentes dos stock options que eram efetivamente outorgados para os empregados e reconhecendo, então, que não teria ali nenhuma natureza remuneratória, nenhum benefício trabalhista. E assim foi se criando a jurisprudência trabalhista, se firmando essa jurisprudência. Mais ou menos em 2010, a Receita Federal começou a um pouco se preocupar com esse instituto. Começou a perceber o que era o stock options e começou um pouco numa linha diferente do que vinha se firmando a jurisprudência trabalhista, entendendo que esses ganhos eles teriam, então, uma natureza remuneratória. E se eles teriam natureza remuneratória, os ganhos decorrentes dos stock options, então a gente deveria falar em incidência de contribuições previdenciárias e incidência do imposto de renda à pessoa física. E nesse momento em que se falava da incidência, principalmente de contribuição previdenciária, a gente estava falando em ter como base de cálculo o benefício que a Receita entendia como a diferença entre o preço de exercício, que era o valor pago pelo empregado, e o valor das ações no momento em que havia esse exercício. Então, a gente tem que lembrar que o empregado ou o administrador ele só vai efetivamente exercer a opção que ele tem se o preço de exercício estiver inferior ao preço de mercado no momento do exercício. Senão, ele vai adquirir essas ações do mercado, ele não vai efetivamente exercer essa opção. Então, sempre vai haver, ou muito provavelmente vai haver um ganho nessa operação, e a Receita Federal, então, entende que esse ganho estaria sendo dado pela companhia como contraprestação por um serviço prestado, então sujeito à incidência das contribuições previdenciárias. E esse ganho seria oferido no momento em que o empregado ou administrador exerce essa opção. Então, esse é um pouco o entendimento da Receita Federal sobre o tema que vem se desenvolvendo aí a partir de 2010.